E aí, tudo bom? Estamos na nossa aula 3, agora sobre interferência de ondas. Já tá de noite e vai valer a pena? Pena que não dá pra fazer joinha, curtir, compartilhar pros seus amigos, mas bora lá, né? A gente tem que ir pra nossa super, super aula, porque afinal de contas nós vamos faturar algumas aqui pra gente poder ir muito bem na nossa prova. Vamos nessa? Então vamos lá. Interferência de onda. A gente vai ter a seguinte situação. Imagine vocês que eu vou ter uma onda, e essa onda, por exemplo, ela tem uma crista aqui desse tamanho, né? E uma outra crista assim. Então, sei lá, o tamanho dela. Vamos pôr, por exemplo, aqui 2As e aqui A. Então, uma está indo em encontro à outra, tá? Tem uma velocidade. Quando elas se encontram, o que vai acontecer? Elas vão, vamos chamar assim, se ajudar, né? A gente vai ter o encontro de uma crista que está com valor de 2A com uma que está com valor de A. E o que vai dar isso daí? Bom, aí aqui tem 2A, tá aqui. Aqui tem A, vai estar assim. E como efeito das duas, como efeito dessas duas, nós vamos ter uma outra onda enorme. De quanto? De 3As. Então tá aqui, ó. A amplitude delas aumenta para 3A. E depois? Depois cada uma continua seu caminho como se nada tivesse acontecido. Então, aqui tem 2As, continua para cá. E aqui tem A, continua para lá. Então, a gente vai fazer aqui o desenho, né? Então, aqui a gente tem 2As. E aqui a onda que tem A. Cada uma vai por um lado. Ó, como se nada tivesse acontecido. Um exemplo disso é esse GIF aqui, ó. Elas na junção, elas se ajudam e depois cada uma vai para um lado como se nada tivesse acontecido. Ó. Tá vendo? Ó? À esquerda a gente tem uma maior, à direita menor. Então isso é uma interferência construtiva, crista com crista. Um outro exemplo de uma interferência construtiva é vale com vale. Então, por exemplo, não necessariamente precisa ser crista. Então eu tenho aqui uma onda, vamos supor uma onda com uma amplitude A, por exemplo, aqui uma amplitude 2As. Vamos supor aqui, ó, tem amplitude A e aqui amplitude 2A. O A está indo para a direita, essa outra onda para a esquerda. E o que vai acontecer quando as duas ondas se encontrarem? Quando as duas se encontrarem, o que vai acontecer é que uma vai acabar ajudando a outra. E aí a gente tem 2A de uma com 1A de outra, você vai ter 3As. Nesse momento, você teve uma interferência construtiva, aonde a gente soma as amplitudes. E depois? Elas continuam como se nada tivesse acontecido. Então, a gente vai ter, indo para a direita, continua a de amplitude A, indo para a esquerda, que tem amplitude 2As. Então, aqui 2A, indo para a esquerda, e amplitude A indo para a direita, continuando. Como, por exemplo, nesse GIF aqui, ó. Nós temos aqui duas ondas que vão se encontrar, vale com vale, também dá uma interferência construtiva. Aí nós vamos ter a interferência destrutiva. E o que vai acontecer com a interferência destrutiva? A interferência destrutiva, o próprio nome já dá a entender, né? Uma vai estar ou uma crista com um vale, ou um vale com uma crista. Vamos colocar aqui as velocidades de cada uma, né? Elas vão se encontrar, vai ter esse momento. Vamos pôr aqui a crista sempre com 2A e o vale com A. Então aqui o vale com A, crista com 2As. Na junção, aqui vale a pena vocês entenderem. Então eu tenho aqui 2 para cima, 1 para baixo. Quem ganha, né? Ganha a para cima. De quanto? Ganha dessa diferença. Ganha de 1. Mesma coisa aqui. Aqui a gente vai ter o de 2 para cima e 1 para baixo. Quem ganha? Ganha a para cima. Então a gente vai ter aqui quanto, né? A de amplitude.
e depois elas continuam como se nada tivesse acontecido. Então a gente vai ter aqui a pequenininha de A e a grandona de 2A para cima. Aqui vai estar de 2As e a pequenininha de A. Pronto, então você tem aqui o A vai continuar indo para a esquerda e o 2As vai continuar indo para a direita, igualzinho aqui. O 2A estava indo para a esquerda, ele mantém para a esquerda, aqui depois da interferência elas continuam como se nada tivesse acontecido. Tudo bem? Então, a gente vai ter aqui uma interferência destrutiva. Crista com crista, construtiva. Crista com vale, destrutiva. Vale com vale, construtiva. Vale com crista, destrutiva. Então, ó, crista com crista, construtiva. Crista com vale, destrutiva. Vale com vale, construtiva. Vale com crista, destrutiva. Beleza? Vamos continuar aqui, observando essas partes. A gente vai ter também, em ondas bidimensionais, essa situação, né? O risquinho vai ser a crista e a partezinha que é sem risquinho, né? O branco, mas aqui tá pontilhado, ela vai ser o vale. Então, vamos lá. Se eu tiver na situação 1, a 1, que tipo de interferência que é? Então a gente tem 1, 2, 3 e 4. Então, na situação 1, a gente tem dois risquinhos juntos, então é crista com crista, então interferência construtiva. Na 2, a gente tem o vale de uma com vale da outra, interferência construtiva. Na 3, é o vale de uma com a crista da outra, então interferência destrutiva. E na 4 é a crista da vermelha com vale da azul, né? Interferência destrutiva. Bom, e agora chegamos na hora das contas, né? O que acontece? Eu tenho duas fontes de onda. Então aqui, por exemplo, eu vou chamar de F1, fonte de emissão de onda 1, e aqui a fonte F2. Elas vão mandar a onda para essa casinha. Então o que vai me interessar? Para eu saber tipo de interferência. Então, ó, tipo de interferência. Eu vou precisar saber primeiro se elas estão em fase ou não, tá? Mas basicamente, quando a gente tem uma interferência de onda, o que vai acontecer? Só para você entender. Eu tenho uma onda assim, ó, certo? E eu tenho uma outra onda assado. Então aqui, ó. A parte da interferência das ondas, ela corresponde a isso aqui, ó, a esse pedaço aqui. Então esse pedaço de um comprimento de onda inteiro, que seria isso, ele é só metade desse comprimento. Faz sentido? Então a gente vai dizer que a interferência de onda, ela vai ser proporcional ao lambda sobre 2, que é a metade do lambda. Agora, como a gente viu, durante o caminho da onda vão ter várias interferências. E aí a gente vai perceber que essas interferências, como depende do meio lambda, elas vão acontecer em números inteiros. Esses números inteiros a gente vai chamar de n. Pronto. Depende do número inteiro. E vai depender também do quê? De quão perto eu estou de cada fonte. Então, eu vou precisar também saber aqui quem que é a diferença de percurso das ondas, que a gente chama de ΔX. Nesse caso, o ΔX, para a gente saber, eu vou pegar a distância maior. Toma cuidado para não ficar decorando como se fosse outra coisa. Então, ó, maior menos a distância menor de cada fonte até o observador, que no caso seria essa casinha aqui, tá? Então a gente vai deixar aqui, ó, como fórmula das interferências, ΔX que multiplica um número inteiro, lambda sobre 2. Agora, vamos lá. Quem que é esse ΔX? Vamos pegar da fonte 1, o x1 é essa distância que essa fonte 1 está da casinha. E o x2 é a distância que a fonte 2 está dessa casinha. Tá bom? Então, vou pegar a diferença dos dois. Maior menos o menor. Aqui, no caso, seria x1 menos x2. Então, agora, o que eu vou fazer? A gente vai fazer o seguinte. Essas ondas, elas podem estar em fase. Se tiverem em fase, o que vai acontecer? Nós poderemos ter uma interferência construtiva
ou uma interferência destrutiva, óbvio. Tanto em fase quanto em oposição de fase você vai ter uma interferência construtiva e uma interferência destrutiva. Deixa eu escrever aqui em oposição de fase. Oposição. Em oposição de fase. Qual a diferença dos dois? Se eu, por acaso, estiver trabalhando em fase, esse N, quando for par, vai simbolizar uma interferência construtiva. Se o N for ímpar, então, ó, par, se o N for ímpar, vai ser uma interferência destrutiva. Na oposição de fase, inverte essa relação. A interferência construtiva vai ser um número ímpar e a interferência destrutiva vai ser um número par. O exercício vai te falar quando está em fase e quando está em oposição de fase, tá? Tiveram algumas questões que a gente resolveu em aula que falava, por exemplo, de um amplificador, aparecia no Enem. Então eu tenho um amplificador, sai do mesmo equipamento, tudo que sai do mesmo equipamento tá em fase, tá? Guarda isso daí. Fechou? Então agora a gente vai fazer os exercícios dessa parte da matéria. A gente tem pouco exercício, essa aula aqui, a gente tá 11 minutos, essa aula aqui ela é rápida, e depois a gente vai fazer um resumão para fazer os testes, que é a outra aula. Então, vamos lá, voltar. Tá bonitinha essa casinha, né? Então primeiro, gente, vamos lá, como é que eu resolvo esse tipo de questão boa, para a gente trabalhar com vestibulares, principalmente segunda fase de FUVEST, acontece questões assim, tá? Então tem dois pulsos de mesma amplitude, mesmo comprimento, deixa eu mostrar aqui para vocês no meu marca-texto, e ele fala que eles se propagam cada um com velocidade de módulo 1 metro por segundo. O que quer dizer que a velocidade é 1 metro por segundo? Significa que a cada segundo ele vai andar 1 metro. Nessa figurinha você vai ver que eu tenho cada quadradinho vale 1 metro. Então passou 1 segundo, a onda vai caminhando 1 metro ou para cá ou para cá, porque elas vão se juntar. Tá bom? Então bora lá. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar, na minha canetinha aqui, eu vou pegar aqui em azul, pra gente pensar junto, ó. Então eu tô aqui. Acompanha comigo. Tô nesse pedaço aqui. E ele fala assim, essa figura mostra no instante t0 igual a 0. Ele quer o instante 6. Então, ó, como é que eu faço isso? A dica, eu venho para esse risquinho daqui, escrevo aqui é o 0, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Por que eu sei que tá aqui? Porque aqui é 1 metro, ó. A cada segundo ele vai andar 1 metro, segundo esse dado da velocidade. Então, 3 segundos ele estaria aqui, 4 segundos estaria aqui, 5 segundos estaria aqui, 6 segundos estaria aqui. Então eu vou desenhar esse pedaço da onda aqui. Então, ó, vamos lá. A onda estaria aqui no meio, os 6 segundos ele tá aqui. Então tá aqui nos 6 segundos, é isso que ele pediu. E eu vou desenhar. Então primeiro ele desce, eu tô acompanhando o desenho original. Depois ele vem para a esquerda, sobe 2, vem para cá e desce aqui, ó. Pronto. Aqui tem o risquinho original da onda, mas não é isso que vai me importar. Agora a segunda onda, eu vou fazer a segunda onda com uma cor laranja. A segunda onda tá, quer ver? Vou pegar aqui onde que é o ponto que ela tá, azul claro. Tá aqui. Para essa segunda onda aqui é o 0 segundos. Então eu vou para a esquerda. Então vai aqui, ó, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos. Bom, é aqui que ela vai estar. Então, aquele ponto vai estar para cá. Então, vou fazer ela de laranja. E eu vou desenhar esse desenho que está aqui, ó. Desce 1, vem para a direita 1, sobe 2, desce e vem para cá 1. Vocês concordam? Tá bom? Então, agora, como é que vai ficar o desenho dessa onda? O desenho dessa onda, só para lembrar, né? O resto ficaria assim, papapá. Então, eu vou me interessar agora em saber quais são as interferências que aconteceram. Então, primeiro aqui, ó. A gente vai perceber
que nessa partezinha aqui, esse risquinho vai embora e a onda vai ficar assim. Então eu vou tirar esse risquinho daqui e vai ficar desse jeito aqui, ó. Depois, esses dois pedaços, os dois estão com 1. Então tá tendo uma interferência de crista com crista. 1 com 1 vai dar 2. Então ele vem 2 para cá. E depois esse aqui não tinha nada, vai ficar nada aqui. Então eu tenho, ó. É isso que eu vou ter que desenhar. Vou ter que desenhar a interferência construtiva dela. Então, deixa eu tirar o verde. Então aqui. Desço 1. Tirar a borracha aqui do amarelo. Vem 1 para cá. Vai ter uma interferência construtiva aqui. Então eu subo 2. Vem aqui. A vermelha também vai embora, né? Esse pedaço da vermelha vai embora, ele vai descer. Tá vendo que vai descer aqui? Eu desço, pronto. E aí eu tenho que desenhar tudo como estava. Esse aqui é o resultado da interferência. Se eu te perguntar que tipo de interferência aconteceu aqui, aí você deve responder, foi uma interferência construtiva. Tá bom? Então esse é o desenho. Vamos fazer um... Eu sei que para muitas pessoas... Deixa eu te ver aqui, pera um pouquinho que eu estou... Aqui é meio complicado que eu tenho que ficar mudando de cena. No OBS é assim. Eu fiz uma... Eu sei que essa questão assim, eu sei quanto importante ela tá aí. Então eu vou fazer um exercício com vocês, bem parecido para cada uma delas. Combinado? Então, olha o que eu vou fazer. Então aqui... Espera um pouquinho. Que eu estou montando aqui os quadrinhos para não dar problema para vocês, para enxergarem como é que a gente faz isso. Então vamos lá. Então aqui, ó o que eu fiz. Enquanto a gente estava conversando, eu coloquei uma cópia para a gente fazer rapidinho. Então aqui eu tô com a mesma questão, é um quadradinho, é 1 metro por segundo cada uma. Então eu vou colocar aqui para a onda azul, que seria essa aqui, ó, azul claro, tá bom? Esse é o instante zero. Ele está andando 1 metro por segundo. Então ele pede até os 7 segundos. Então eu vou colocar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou fazer igual no desenho de baixo. Por quê? Porque eu tenho que acompanhar o que acontece. Então agora aqui, ó, deixa eu, rapidinho. 0, 1, 2, 3. 4, 5, 6 e 7. Então tá no terceiro aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, pera aí. Então agora vamos lá. Ele quer no instante 5. Então no instante 5, esse pontinho vai estar no instante 5. Então eu venho para cá no meio, no instante 5. Então aqui, ó, pronto. E vou desenhar essa onda. Vamos lá. Ele desce 1, sobe 2. Opa. Deu uma coisa bem feia aqui, né? Vamos lá. Sobe 2. Eu estou acompanhando o desenho dele. Desce 1 e vem para cá. E aí a gente tem o risco vermelho. E você tem o risco vermelho aqui do outro também. Para esse outro, vou fazer aqui de laranja. Ele está nesse pontinho aqui, depois de 3. Então ele está aqui, ó. Ele começa aqui. E ele vai andar 5 segundos também. Então, vamos lá. Para 5 segundos, vamos fazer o pontinho com a cor roxa, por exemplo. Então, para ele aqui é o 0, que é onde ele estava. Tá acompanhando? 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4, aqui é o 5, 6, 7. Então, no 2 é o 7, 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. 7, 6, 5, 4, 2, 1 e 0.
Então ficou aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pronto. Para a amarela, que está aqui, então ele vai andar, depois de 5 segundos, vai estar no 5 dele. Então o 5 dele está aqui, ó. Então pronto, eu vou desenhar. Ele desce 1, vem para cá, sobe, vem e volta. E aí fica o vermelho. Então agora eu vou fazer o desenho disso tudo que tá aqui. No desenho vai ficar na direita, tá? O desenho fica assim, ó. Ele começa aqui no 6. Então... Então aqui eu vou ter um para cima, para baixo, desce, vem para cá, sobe os dois. Os dois estão nesse ponto aqui. Caramba! Depois vem para cá, sobe aqui, desce e tchum. Então os dois estão nesse ponto. Uma onda acabou de passar pela outra. E é importante a gente lembrar que o azul está indo para a direita e o amarelo para a esquerda. Então, ó, para a direita indo para a esquerda. Eles estão se encontrando. Ainda não deu nem... Quase começou a ter a interferência. Agora eu vou fazer nos 7 segundos. 7 segundos são 2 segundos depois desse ponto aqui. Então, o azul, ele estava aqui no 5. Ele vai andar mais 2. 6 e 7. Eu estou aqui no 7. Então, eu vou desenhar aqui o azul. Desce 1, vem 1 para cá, sobe 2. Pronto. Esse é o azul. E o amarelo? O amarelo, ele estava no 5, ele vai até o 7. É isso, ele vai estar no 7. Então, desce 1, vem 1 para cá, sobe 1 para cá. E 1 aqui assim. Pronto. Então, nesse caso, então ele está aqui ó, no 7. Eu vou desenhar ele aqui assim, vem para cá, sobe, desce, vem aqui. Aí continua. Eu estou desenhando exatamente como acontece com a onda, porque geralmente eles perguntam isso, qual que é o desenho que a onda vai fazer. Lembrando que, né, a gente tem aqui que essa onda aqui que é amarela estava indo para a esquerda e essa outra que era azul estava indo para a direita. Tá? Esse tipo de questão serve para a gente ver se você tem a percepção espacial da interferência de onda. Ok? Levou um tempinho aí, mas era importante a gente fazer. Tá? Vamos para a próxima. Próxima questex. Próxima questão começa com a gente fazer exercício de conta, né? Então no exercício de conta... Opa, não sei por que voltou aqui. Vamos lá para a nossa parte de marca-texto. São duas ondas, então aqui ó. Duas fontes de ondas sonoras no ponto F1 de mesma frequência e em fase. É isso que me interessa. Se é em fase, eu tenho que saber que a interferência construtiva vai ser um número par e a destrutiva é um número ímpar. E o principal, agora já vamos começar. Ele me deu que a distância dos dois aqui vale 4 e aqui vale 3. Gente, triângulo pitagórico, né? 3, 4, essa distância é 5 metros. Então, a distância do F1 até o ponto P é o x1 e a distância do F2 até o ponto P é o x2. Primeira coisa, quem é o ΔX? É o maior menos o menor. E o maior aí, que no caso é o 5, menos 3, que vale quanto? 2 metros, certo? Aí ele fala o seguinte, vai lá embaixo na pergunta. O maior comprimento de onda em metros, então ele quer saber o lambda, que a pessoa que deve ser emitido pelas fontes para que a pessoa não escute. Quando ele diz não escute, o que ele quer dizer com não escute? É uma interferência destrutiva. Tá? Então, esse não escute significa interferência destrutiva. E como é uma interferência destrutiva, esse N tem que ser um número ímpar. E quando ele pede a maior ou alguma coisa assim, ele se refere à primeira interferência destrutiva. E quem são os números ímpares? 1, 3, 5, 7, não é assim? Quem é o primeiro número ímpar? É quem tiver a maior lambda. É o número 1. Então a gente chega aqui e já coloca que o N
tem que ser igual a 1. E agora a gente faz a conta para descobrir o valor desse lambda. Vamos nessa? Então a gente sabe que ΔX, n, que multiplica lambda sobre 2. Olha como é facinho. ΔX vale 2, o n é o primeiro número ímpar, lambda sobre 2. 2 está dividindo, vai passar multiplicando. Lambda deu 4 metros. Alternativa dedicação. Dedicação começa com D, não começa? Então tá aqui, ó. Próxima. A próxima eu tenho de novo duas fontes, tá? F1 e F2, não importa quem é quem. E ele me diz a seguinte coisa. Vamos lá, vamos ler. A frequência desse... Então, ó, dois alto-falantes idênticos estão ligados ao mesmo amplificador. Isso significa que está em fase. Ó, ele ainda afirma aqui, ó, em fase. A frequência é de 170 Hz e ele me dá a velocidade do som no ar, 340 metros por segundo. Primeira pergunta, antes da gente começar a continuar lendo aí, por que você acha que ele me deu a frequência e a velocidade? É para descobrir o lambda, né? Então, para descobrir o lambda, vem lamber frufru. 340 é igual ao lambda que multiplica a frequência, que é 170 Hz. Daqui o lambda deu 2 metros. Ok. O que mais que eu tenho dessa percepção? No próprio desenho eu tenho ΔX. O ΔX vai ser a diferença entre a maior e a menor distância da caixa de som até o ponto em questão. Certo? E qual que é esse valor? Então vamos lá. 10 menos 8. 10 menos 8 costuma dar 2 metros. A pergunta é, esse som vai ser emitido pelas caixas, vai estar como para essa pessoa? E é isso que a gente vai descobrir. Como está em fase, vamos lá. ΔX é igual a N vezes lambda sobre 2. Eu não sei quem é o N, mas eu sei quem é o ΔX. 2 é igual a N que multiplica lambda sobre 2. Quanto que é o lambda? O lambda, a gente viu lá em cima que é 2. Então, ó, 2 dividido por 2 dá 1. Quanto que deu o N? O N ficou igual a 2. Se o N igual a 2, e eles estão em fase, vamos lá. Esse N é um número como o N é par e as caixas e as ondas estão em fase, vírgula, haverá interferência de que tipo? Destrutiva. Destrutiva. Logo, qual que é a pergunta dele? Como será o som? Terá... Nossa, desculpa esse T aqui, foi porque a minha mesa acabou de digitação aqui. Terá sua intensidade diminuída. Pronto. O som terá sua intensidade diminuída. Pronto. Perfeito? Esse foi o fim da parte de interferência das ondas. Espero que vocês tenham gostado. E agora, a próxima aula vai ser um resumão de tudo que a gente viu. E com tudo, inclusive com as outras coisas que não aconteceram aqui, tá bom? Até a próxima aula. Valeu? Tchau!